desses caras, mas vamos seguir, vá. Vamos seguir. Bom, já coloquei para gravar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu aqui. 80. Legal. Acho que deve estar aparecendo aí para vocês já o slide. Bom, o que a gente vai tratar hoje, né? Então, a gente vai tratar de processos gerenciais, né? Basicamente, e vamos então entender o que é um processo, tá? Então, basicamente é isso que nós vamos falar hoje. Então, para a gente começar, a gente primeiro precisa entender o que é um processo. O que vem a ser um processo, né? Basicamente, um processo, ele é um conjunto de atividades que estão organizadas de forma sequencial para se buscar um objetivo, para se atingir um objetivo. Então, eu tenho um objetivo definido, né? E aí eu organizo, né? Quais são as etapas, né? Quais são as etapas de forma sequencial que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo. E essa organização, essas etapas organizadas de forma sequencial, é o que a gente chama de processo, tá? Então, a gente pode, por exemplo, citar, existe uma regra, existe um processo para se contabilizar uma nota fiscal, por exemplo. Existe um processo para se aplicar uma nota, uma avaliação de prova. Qual é o processo? O processo é o professor ministrar aulas, né? Os alunos estarem na aula, o professor elucidar as dúvidas provenientes da aula que ele ministrou, os alunos questionarem das dúvidas que eles têm, o professor fornecer plantão de dúvidas, e a partir seguindo esses processos, o nosso objetivo é fazer uma prova numa data tal e X e pronto, tá? Então perceba que um processo, ele é a construção de diversas etapas, né? Atividades que estão organizadas de forma sequencial, ok? E busca incluir nesses processos de organização abrangendo diversos departamentos e funções da empresa. Então, muitas vezes, para você atingir um determinado objetivo, você precisa envolver várias áreas, vários setores da empresa. Então, por exemplo, quando uma empresa automotiva ela monta um veículo, existem várias etapas, né, nesse processo. Então, a gente pode, de forma simplista, imaginar que as etapas poderiam começar com as entradas dos materiais necessários para compor um estoque. Então, eu preciso comprar roda, eu preciso comprar parafuso, eu preciso comprar tinta para pintar o carro, eu preciso comprar estofado, volante, as peças que vão compor o veículo. Então, essas peças elas são também organizadas de forma sequencial para que eu possa fazer uma montagem, vamos dizer assim, do centro do carro para o externo, né? Porque já pensou, o carro está montado, você tem que apertar um parafuso que está embaixo do volante, do capô que está atrás do motor. Dá para fazer? Dá, né? O mecânico faz isso, mas não é produtivo para a empresa, tá? Então, muitas vezes eu vou envolver o setor de compras, eu vou envolver o setor de recebimento de produtos, das peças, eu vou depender das pessoas que vão buscar as peças no estoque e colocar na linha de produção, né? Eu dependo que as máquinas, a esteira, né, que leve cada uma dessas peças esteja funcionando. Eu dependo também que as pessoas, né, os colaboradores, estejam ali no seu posto de trabalho, ok? Então, perceba que vai envolver vários setores da empresa, vários componentes, sejam eles componentes de maquinário, mas também componentes humanos, né? A pessoa, o colaborador.
Um exemplo de um processo, né, que a gente estava falando aqui, já antecipei um pouco, é um processo de compras, né? Que ele é iniciado no almoxarifado, para a reposição de estoque, o setor de compras faz a cotação de preço, depois a diretoria aprova ou reprova, o financeiro faz o pagamento e, por fim, chega a contabilidade para registro dos tributos. Então, é um processo, tá? Existe uma sequência de etapas. E esses processos, eles podem ainda ser classificados, ou a gente pode separar eles em 3 tipos, né? Então, a gente tem os tipos primários, os de apoio e os gerenciais. Os primários estão ligados à realização dos produtos e serviços da empresa, tá? Então, perceba que esse tipo aqui, ele é os processos que estão ligados diretamente aos produtos que a empresa produz. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma, uma empresa que vende iogurte, né? Vende iogurte em garrafa, ok? Então, não faço nem ideia como é que é uma empresa de iogurte que engarrafa, coloca o iogurte na garrafa. Não faço nem ideia como é que funciona. Mas nós podemos imaginar que vai ter uma máquina que vai colocar, uma esteira que vai colocar essas garrafas um do lado da outra. Nós temos quase certeza que em um determinado ponto dessa esteira vai descer uma máquina e vai lacrar, né, essa garrafa, porque tem aquele papel de alumínio na tampa, então ela vai lacrar. Depois vai chegar num outro ponto da esteira dessa máquina que vai colocar a tampa e vai fechar. E em um outro dado momento dessa esteira, vai chegar lá e a máquina vai agrupar, sei lá, 6 garrafas em um único fardo, por exemplo, né? Como é as garrafas de refrigerante. Eu estou falando só do maquinário, mas perceba que esse maquinário está ligado direto à produção, assim como os colaboradores que operam essas máquinas. Então precisa de alguém que coloque as garrafas vazias no local da máquina para que ela siga pela esteira. Vai precisar de alguém que coloque essas tampinhas, que alimente a bobina, né? Acho que é uma bobina que coloca esse adesivo, essa tampa de alumínio na boca da garrafa. Então precisa que alguém realimente a máquina com esse material. A hora que chega lá no ponto da tampa, tem que alguém alimentar a máquina com essa tampa de plástica. E lá, no outro momento, a hora que ele vai ensacar, vai colocar um invólucro de plástico, esse plástico não é infinito, ele é uma bobina. Alguém vai ter que ir lá e mudar essa bobina quando ela estiver acabando, certo? Então, isso são... Por quê? Estão ligados diretamente? Porque esse é o produto que a empresa vende, né? Então, esses são os processos primários. E os processos de apoio, eles contribuem com os recursos necessários para os processos primários, né? Eles contribuem, ok? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o exemplo da garrafa, da tampa, do invólucro plástico e do lacre da tampa lá, o metálico, né, o alumínio, essa empresa que trabalha, ela não produz isso, então ela precisa comprar de uma outra empresa. Mas quem que vai comprar isso? O cara que está lá colocando, o cara que está colocando a garrafa lá na máquina, é ele que vai pegar o telefone e vai ligar para a empresa ABC, eu quero 1.000 garrafas de plástico branca, né, com o rótulo ou sem rótulo, enfim. Não. É alguém que trabalha no escritório, por assim dizer. É o comprador, é o gerente de compra, entendeu? Então, são processos de apoio. Quer ver um outro exemplo interessante? Quem faz a folha de pagamento desses colaboradores? É o setor de recursos humanos. Então, eles não estão ali diretamente alinhados à produção, ok? Então, perceba que eles são áreas de apoio, eles são processos de apoio. E aí a gente tem aqui, por final, os processos gerenciais, que eles integram e direcionam os processos primários e de apoio. Então, o que acontece? Então, quando essa diretoria, os donos, né, os diretores dessa empresa, que fabricam, que envasam, né, o Danone na garrafa, aí um belo dia eles falam assim, olha, além do Danone, nós queremos agora vender também o Yakult, aquele Yakult de garrafa, de 1 litro, eu acho. Legal.
Então perceba que eles é que vão criar. Será que eu posso? Será que a mesma máquina que passa o iogurte vai ser a mesma máquina do que vai passar o Yakult? Não, né? São máquinas diferentes. Até porque as embalagens podem ser diferentes, o rótulo vai ser diferente. Então, o processo gerencial, eles é que vão providenciar a integralização, num primeiro momento, desse maquinário para que ele possa ser utilizado pelos colaboradores para o desenvolvimento desse novo produto que agora faz parte do portfólio da empresa, tá? E essa integração e direcionamento, ela pode inclusive passar por treinamento, pode ser que é uma máquina diferente e que nenhum colaborador ali conhece, então tem que ter um treinamento. Então, a autogerência vai ter que entender que vai precisar dar um treinamento. Existe a situação também que eu vou precisar contratar colaboradores. Então, a gerência vai solicitar para os processos de apoio, dizendo, olha, eu preciso que você contrate 10 colaboradores, né? Desses colaboradores, de repente eu preciso que metade sejam mulheres, metade sejam homens, ou não importa se sejam homens ou mulheres. O que importa é a habilidade. Eu preciso que eles tenham essa habilidade, essa característica, tá? Então perceba que os processos gerenciais vão tender a isso, tá bom? Aqui tem um pouco mais de explicação, né? O que são processos gerenciais, ok? São aqueles essenciais para garantir a integração, né? Das atividades da empresa. Eles asseguram a continuidade, a produtividade, a qualidade e a lucratividade das operações na organização. Por que isso? Aí tem gente que fala, né? Os caras que são do processo principal, né? Aqui dos primários, né? Eles são as pessoas mais importantes da empresa. Sim, é verdade. Por quê? Porque eles estão ligados diretamente à produção daquilo que a empresa vende. Mas se os stakeholders da empresa, né, os diretores, os donos da empresa, não cuidarem, vamos dizer assim, da saúde da empresa, e quando eu falo da saúde da empresa, eu estou pensando em que rumos que eu vou tocar essa empresa, a empresa vai começar a ter prejuízo. E se a empresa começar a ter prejuízo, ela vai fechar. Então, independente se as pessoas que estão nos processos primários são altamente competentes, mas se os donos da empresa não forem competentes para cuidar da saúde da empresa, a empresa vai fechar. E mesmo que esses colaboradores tenham altíssima qualidade nos seus processos, eles vão ser, vamos dizer assim, afetados pela falta de cuidado dos diretores da empresa. Tá? Então, perceba que existe um cuidado também, né? Estão relacionados à gestão de negócio. Então, o dono, quando ele fala, ó, agora, além do Danone, nós também vamos produzir o Yakult, né? Por quê? Porque nós estamos prospectando um novo mercado na cidade X, Y, Z, tá? Então, isso é uma estratégia da organização. A organização pode, inclusive, estrategicamente ampliar os seus produtos, ela pode estrategicamente ampliar a sua operação, ou seja, aumentar a sua produtividade, assim como ela também pode diminuir, tá? E infelizmente, o cenário atual de que nós estamos vivendo, muitas empresas têm ficado sem opções, a não ser reduzir o seu volume de produtividade. Como assim? Inevitavelmente, a falta de recursos, né, para uma grande fatia da população brasileira, assim como de outros países também, isso não é uma coisa vivida só por nós, né, por muitas pessoas nesse processo que estamos passando, as empresas têm reduzido a sua produtividade. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas estão reduzindo suas compras, né? E aí, o que acontece? Você acaba tendo que reduzir. E quando o empresário ele reduz a sua produtividade, ele vai reduzir os seus lucros. E, consequentemente, se agora ele tinha uma máquina que produzia 1.000 pecinhas, e ele só está vendendo 800 pecinhas,
perceba que ele tem que fazer alguma coisa, né? Ele vai ter que reduzir seus custos, certo? E aí é que entra um terreno muito perigoso, né? Muitas empresas, infelizmente, fechando as portas, deixando de vender, né? E, consequentemente, isso gerando um efeito em cascata, né? Na população, pessoas desempregadas, e por aí vai essa tragédia social, né? Que a gente está vivendo. Muito complicado isso mesmo, tá? Mas vamos seguir, né? Os processos gerenciais, aqui é um pouquinho igual eles podem ser suportados por um software ERP, né? Mais uma explicação. Então, eu posso ter um software que vai ajudar na tomada de decisão, no gerenciamento dessa organização? Sim, a resposta é sim, tá? E existem muitos softwares que fazem isso, né? Você tem softwares, por exemplo, que controlam a contabilidade, que controlam o financeiro, que controlam o estoque, controlam a venda dos clientes, com os clientes, né? Então, eu tenho também essa possibilidade, ok? Então, sim, eu posso ter um software. E essas informações, né, esse software, ele vai dar para a gente informações gerenciais que são muito importantes para que eu possa verificar, né, como é que anda o negócio da empresa, como é que andam as atividades da empresa. Eu posso, inclusive, verificar a eficácia dos equipamentos que eu tenho por meio de determinados controles. Então, por exemplo, se eu comprei uma máquina que ela produz 1.000 peças por hora e essa máquina trabalha 8 horas por dia, então é só eu fazer as contas, né? Espera-se, então, que essa máquina produza, no mínimo, 8.000 peças por dia. Se eu verificar através do sistema aqui que ela está produzindo 7.500 peças, por exemplo, eu posso começar a me perguntar o que será que está acontecendo, né? O que será que está acontecendo? E aí eu vou lá e verifico por que essa máquina ela não está dando a sua eficácia de acordo como o fabricante diz. Porque eu, quando comprei, eu, dono da empresa, quando comprei, eu comprei pensando que ela ia produzir 1.000 peças por dia. Ou melhor, 8.000 peças por dia. Se ela está produzindo menos, por que ela está produzindo menos? Então eu preciso entender. Será que está faltando qualificação para o colaborador que está ali? Muitas vezes é isso que falta. Na maioria, 80%, 70% das vezes, é isso que acontece. O dono compra uma máquina nova, não quer pagar o treinamento, né? E acha que a máquina vai render se o cara não souber qual botão tem que apertar, né? Às vezes, será que a instalação da máquina foi feita de forma correta? Será que a máquina está aprumada? Ela está equilibrada no solo? Será que ela não está pensa, não está torta, né? E será que as ligações elétricas, né? As ligações elétricas de rede ou que ajudam essa máquina a funcionar, será que elas estão corretas? Então, precisa ser investigado. Então, um sistema de ERP, ele vai ajudar a gente a identificar possíveis problemas na organização e, consequentemente, eu vou lá e posso tomar uma ação de correção preventiva ou corretiva, tá? Então, basicamente, esse software ele vai gerar relatórios para a gente, indicadores desses possíveis problemas, né? Legal, Flávio, entendi. Mas como é que eu faço para colocar esses processos na minha empresa? É fácil? Bom, depende. Eu diria para você que não é complicado, mas vai exigir um esforço considerável seu, né? Como diretor, como dono da empresa, ou como gestor, né? Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é: eu preciso fazer um mapeamento da documentação dos processos. Então, eu preciso entender como é que esse processo de fabricação é feito. Será que eu estou usando o processo correto? Será que existe um processo mais adequado? Então eu preciso entender. O cara está produzindo caixa de papelão. Legal.
mas como é que é esse processo? Por que que isso é feito desse jeito? Né? Existe outra forma de fazer, sim ou não? Né? Eu preciso investigar isso. Eu preciso também planejar e tomar decisões, sejam elas decisões boas e decisões ruins, tá? Então eu preciso planejar, eu preciso ter planejamento, né? E com base nesse planejamento, decisões precisam ser tomadas. De repente, tomar a decisão de dar um treinamento para o colaborador. Porque com base na documentação aqui do processo, o colaborador está fazendo o processo errado. Mas por quê? Porque ele quer? Não, porque ele não teve treinamento. Então não é culpa dele. É culpa de quem não treinou ele. E de quem é quem não treinou ele? O supervisor dele, o dono da empresa, seja lá quem for. Tá? Então precisa capacitar esse cara. Então eu preciso tomar uma decisão. O planejamento apontou que a gente vai precisar contratar mais 10 pessoas. Então eu preciso tomar uma decisão e contratar essas pessoas. Mas isso vai afetar a folha de pagamento. Então, não compre essa máquina nova e fique do tamanho que quer, do tamanho que você está. Então perceba, quando o empresário ele quer aumentar a sua produtividade, ele vai ter também que entender que alguma coisa vai acontecer, tá? Coordenação dessas atividades, então eu preciso ter uma lista de coisas que precisam ser feitas, organizadas, né, a fim de atingir um determinado objetivo, e quais os recursos necessários para que essas atividades sejam desempenhadas, tá? Porque se eu tiver uma lista correta, clara e objetiva das atividades que eu preciso realizar, mas eu não aloco as ferramentas adequadas, consequentemente, essas atividades, elas não vão ser executadas na sua qualidade máxima, elas vão ser executadas dentro do que é possível, né? E tão importante disso tudo é ter liderança. A gente já falou aqui que é uma característica do empreendedor, né? Ter liderança. E ter liderança não é você se posicionar na cadeira do chefe e dizer e colocar uma plaquinha lá, eu sou o chefe. Né? Esse não é o líder. O líder é aquele cara que vai lá, ele identifica a dificuldade, né? Ele identifica a dificuldade e consegue, né, dar uma solução plausível para esse problema. Ou se ele não tem a solução, ele pelo menos vai buscar quem tem e aonde tem a solução, ok? E aí o monitoramento constante, né? E a respectiva avaliação dessas atividades. Então não adianta nada também eu ter uma lista de atividades se eu não fico verificando se elas foram executadas e se elas são as melhores atividades que eu posso colocar dentro da empresa. Então aqui a gente tem um mapeamento, né? Como é que a gente faz um mapeamento, certo? Não vou me estender muito aqui, mas é basicamente identificar, né, os recursos envolvidos, né? Alinhar, né? Dessa forma eliminar os gargalos, desperdício, retrabalho, ok? A gente tem aqui a tomada de decisão. A tomada de decisão eu já falei meio que por cima, mas com base no planejamento, eu preciso resolver um problema, ou seja, com base nos objetivos e metas, eu preciso que vão promover o alinhamento entre as ações táticas e a estratégia empresarial, tá? A coordenação dos recursos, né, basicamente colocar a máquina certa para a pessoa certa e colocar a pessoa certa na máquina certa. Se eu começar a misturar essas coisas, fica difícil. É como você colocar um professor para dar aula, um professor que tem timidez de falar. O professor não pode ser tímido, que ele não faz. Já pensou o professor que entra na sala? Infelizmente, nós não estamos tendo essa chance. Mas já pensou um professor que entra na sala e fica quieto e não fala nada? Por quê? Porque ele é tímido. Isso não existe. Não dá. A pessoa está no lugar errado, né? Não tem jeito. O professor, ele tem que interagir, ele tem que falar, ele tem que provocar o aluno, né? Então, é uma pessoa que está, vamos dizer assim, na atividade errada, tá? Talvez ele possa dar aula EAD e não aula presencial.
Apesar que, bem da verdade, muitos professores, eu mesmo, quando tive que voltar para esse processo aqui, para mim, até hoje, para mim é confuso muita coisa, porque eu não fui treinado, né? Na verdade, eu tenho que confessar que eu nunca fui treinado. A maioria dos professores nunca foi treinado para dar aula, né? A gente, às vezes, tem uma habilidade, né, de falar, de explicar, que isso pode ser categorizado, pode ser classificado com a habilidade de dar aula, né? Mas, por exemplo, eu falo por mim, eu não fui treinado para dar aula, eu fui treinado para trabalhar com computadores, mas surgiu a oportunidade, né? E aí a gente vai melhorando, assim como é o processo de AD. Eu estava acostumado com presencial, quando eu tive que vir para o EAD, tem que fazer eu tenho que me adaptar aos recursos, né? Tenho que me arrumar, certo? Tem que se evoluir. A liderança tem que motivar, influenciar positivamente as pessoas, né? Uma boa liderança faz com que cada indivíduo cumpra o seu papel, ou seja, a sua missão ali dentro, né? Unificando esses esforços, né, da equipe em grupo ou individualmente para os objetivos da empresa que foram estabelecidos, né? E por aí vai. Então, basicamente, a gente já falou isso aqui, mas é a questão de coordenar, motivar e influenciar as pessoas, né? Então, nossa, professor, então, peraí, eu vou ter que entrar na mente das pessoas? Calma. Quando a gente fala coordenar, é que eu possa organizar essas pessoas, né? De forma que elas consigam executar as tarefas que lhes foram atribuídas. E motivação, todo mundo tem problema com motivação, né? Então, às vezes, tem dias que você acorda, que eu acordo, que nós acordamos, que nós não queremos nada, né? A gente não quer nem assistir televisão, quer ficar lá. Ou às vezes a gente está um pouco engripado, né? Agora com esse tempo de frio, né? A gente fica com gripe e fica aquele nariz, aquela febre, aquela moleza no corpo. Então aí você vai para casa. Mas a motivação que ele está dizendo aqui, a motivação é, olha, acredite nisso, vamos junto que vai dar certo, né? Acredite nesse conteúdo, nessa disciplina, nesse TCC, acredite em você, acredite nas suas habilidades e que vai doer? Vai, lógico que vai. Se alguém falar que não vai doer, tá mentindo, entendeu? Porque o crescimento, ele passa por um processo de transformação. E a motivação vai vir como combustível para te ajudar a seguir em frente, tá? Então, a motivação, ela pode ser de várias formas. E eu diria para vocês que a motivação financeira, ela funciona? Funciona, mas ela dura pouco tempo. Porque depois de 3 meses, aquele aumento salarial, ele já é incorporado na tua vida. Sabe aquela história? Eu ganhava 1.000, vivia com 1.000. Agora eu ganho 1.300 e agora eu continuo. Antes eu ganhava 1.000, ganhava 1.000. Ganhei um aumento de R$ 300 e agora eu gasto 1.300 ainda. Né? Já pensou nisso? Aí você fala, poxa, por que eu não fiquei gastando os mesmos 1.000 que eu estava há 3 meses atrás? Pelo menos eu tinha 300 sobrando agora para guardar, investir, né? E a motivação, ela vai fazer isso. A financeira, ela provoca isso. Agora, a motivação pessoal, por meio de benefício, por meio de ações dentro da empresa, sociais, ela é muito mais positiva, tá? E aí, claro, né, eu vou influenciar as pessoas. Eu vou influenciar elas de tal forma, como é que eu influencio as pessoas? Ora, uma forma de influenciar é que vocês se identifiquem com algumas pessoas. Então, por exemplo, vamos pensar uma relação aluno-professor. Como é que um professor consegue influenciar um aluno? Ora, se o professor gosta de estudar, se o professor defende sempre que a educação é o caminho para se mudar muitas coisas na vida da gente, se o professor mostra que estudar não é só por quando eu sou jovem, é quando, o professor fez mestrado, fez doutorado e o cara tem lá 50, 60 anos, caramba, né? Isso acaba influenciando, aí você influencia a pessoa. Pô, se o cara com 80 anos, 70 anos está estudando até hoje, por que eu com meus 20 anos não estou estudando, né? Então, isso é uma forma de influenciar também.
Basicamente, a gente vai influenciar as pessoas, aqui no contexto aqui, a desenvolver aquela atividade. Olha, isso é bacana, isso vai ajudar a manter a empresa, e, consequentemente, a empresa vai manter os empregos de todos nós, né? E por aí vai. Monitorando, né, as atividades, a gente já falou um pouquinho disso aqui, mas basicamente eu a pontuar, olha, essa atividade ela foi feita, não foi feita, por que não foi feita, por que se obteve esse resultado, né? E aí eu preciso verificar, com base nesses apontamentos, tomar uma decisão. Se essa decisão ela é corretiva, ela é preventiva, né? Então eu preciso organizar isso. Pessoal, era isso, tá? Que eu tinha aí para passar de administração para vocês hoje, nessa primeira parte aí. Alguma dúvida que ficou pendurado aí? Que de repente falei e não ficou claro? Tudo bem? Opa. Eita, cliquei errado aqui. Tá. Tá, tudo bem então. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a gravação. Eu acho que daqui 10 minutos dá para a gente voltar lá para a aula de empreendedorismo, tá? Então, aqui no meu relógio agora é 2h44. Acho que 2h55 a gente volta lá para a aula de empreendedorismo. Tudo bem? Combinado, então? Aí, eu